Agora falar de mesa. Achei legal, muito conveniente falar o assunto, a mesa de José, porque o assunto, o personagem é ele, né? E nós temos a mesa de Jesus Cristo hoje. Tome nota, saiba a todos vocês que José tem muita tipologia de Jesus, né? Por exemplo, Davi tem a semelhança de Jesus como rei, né? João Batista como profeta, né? Inclusive confundiram, é você o Messias? Não, é sua voz, sou o profeta. A mesma coisa José, inclusive José ganhou um nome pelo faraó, dizendo assim, Zafenate Paneia, que quer dizer salvador de todo mundo, e assim é Jesus pra gente, né? Então José agora ele vai sentar à mesa com seus irmãos e curar todos os relacionamentos. O assunto que eu vou dizer agora para vocês vai durar em média 50 a 1 hora a ministração, mas ela não foi assim rápida para José, ela teve seus 22 anos para que nós pudéssemos hoje degustar, usufruir de uma história tão linda. Para mim, eu amo a história de Davi, amo até as traições e ama até o adultério que Davi fez. Por quê? Quando eu olho o adultério e o desastre que tomou a casa de Davi, eu não quero fazer a mesma coisa, entendeu? Então o que é de ruim que a Bíblia mostra para nós olharmos e falar, ó, esse caminho que eles tomaram, olha o que aconteceu com eles. Então o ruim deles se torna um alerta para todos nós. Amém, família? Mas a história de José, gente, ela é fabulosa, porque ela é uma história muito singular. Em cada casa, em cada CEP, em cada bairro, em cada família, no Oliveira, no Leite, na Palmeira, né? Da Costa, na família Feijão, todas as nossas famílias temos muita singularidade, muita semelhança com alguma coisa de José, ou com o pai, ou com José, ou com os irmãos, né? E por aí vai. Quer ver? A maioria das famílias brasileiras, quando os pais se conhecem, já tem filho fora, né? Então se juntam assim, então é filho, tem filho que nasce dos dois e tem filho que já veio dele ou dela. E é o que acontece com a história de José, e nós iremos aprofundar hoje aqui. Peço, irmãos, que tomem nota e olhem aí, por favor, as entrelinhas que nós iremos fazer uma leitura inicial de 9 versículos. Por favor, acompanhem comigo, por gentileza. Gênesis 42, versículo 1 ao 9. Gênesis 42, verso 1 ao 9. Gênesis 42, verso 1 ao 9. Quem vai para o sítio? Quem está no culto? Mais interessante é isso, viu? Gênesis 42, verso 1 ao 9. Posso ler com vocês? Vocês tomem nota? Vocês me prometem que não irão dormir? Sim ou não? Sim ou não, Mariana? Diga, eu prometo que não vou dormir. Tem gente que nem levantou a mão, vai dormir, viu? Por favor, dê atenção, que a história é linda e vale a pena, ok? Vamos lá. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse aos seus filhos, por que vocês estão aqui parados, olhando uns para os outros com cara de taquara rachada? Ouvi dizer que... Você ouviu taquara rachada no versículo? Está aqui, rapaz. Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para mantermos vivos. Do contrário, todos nós morreremos. Palavra de Jacó. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram o Egito. Quantos irmãos? 10. Para comprar cereais. Olha que interessante, o verso 3 e 4 resume muito o que nós iremos ver nas páginas seguintes. Então os 10 irmãos desceram no Egito para comprar alimento. Mas Jacó não deixou quem ir? Benjamim. Por quê? Benjamim é o quê? O seu filho caçula. Benjamim é irmão de quem? José. E filho de quem? Vocês não entendem? Eu estou com preguiça. Vamos lá. Benjamim é filho de quem? Todo mundo junto. Benjamim é filho de quem com quem? Benjamim é irmão de quem? Tá certo, entendeu? Então os 10 irmãos foram, tá? E o Benjamim ficou. Por quê? É o filho querido da mulher mais amada e tudo mais, ok? Então Jacó não deixou o Benjamim, o irmão mais novo José, ir com eles, pois tinha medo que alguma coisa ou algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com os outros para comprar mantimentos, como também havia fome em Canaã. Versos 6 ao 9. Uma vez que José era governador do Egito, encarregado de vender cereais a todos, foi ele em que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, encurvaram diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os seus irmãos de imediato, mas fingiu não saber que eram eles, e perguntou com aspereza, né, em forma de grosseria: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã. Responderam eles: viemos comprar alimento. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. Por favor, todo mundo comigo. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, os seus irmãos
não o reconheceram. José lembrou do sonho que tivera a respeito de muito tempo antes e disse: vocês são espiões, vieram aqui para descobrir os pontos mais fracos da nossa terra. Olha que interessante, José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muito anos antes, e lhe disse, uma forma protetiva, né? Vocês são espiões, não quis dar pala do reconhecimento. Vocês são espiões, vieram para cá ao ponto de querer reconhecer os pontos mais fracos de nossa terra. É uma proteção que o José fez. Bom, para nós o que lemos aqui em segundos, nem chegou a 1 minuto, é uma história muito complicada, muito complexa. Nem todo mundo consegue ter essa longevidade e a expertise de saber que Deus está tratando da sua história. Muitos têm a mesma simbologia, o mesmo trajeto que José tem, mas não tolera, não suporta, desiste com facilidade, entrega os pontos na metade do caminho, ou no meio do caminho, ou no começo, sei lá, mas entrega os pontos. José mostra pra gente uma resiliência, uma estabilidade fora do comum. O texto que nós lemos aqui, ele comporta-se para José com 22 anos, 22 anos que seus irmãos estão esfomeados na terra de Canaã. Engraçado, a terra de Canaã, a terra que biblicamente o Senhor jurou assim, ó: eu prometo dar a vocês a terra que emana leite e mel. Talvez você diga assim: Deus contradiz na sua palavra. A terra de Canaã não era para ter fome, como se a gente fala assim, na casa do cristão, não é para ter fome. Calma, que Deus tem um processo de tratamento. Não é fome, tem um recurso para eles fazerem. Eles têm dinheiro, têm onde comprar, mas Deus está lapidando essa casa, Deus está mexendo. Chegou o tempo do ciclo, das promessas se cumprirem. E o texto mostra para a gente que José agora está no governo, na supremacia do Egito, na totalidade do Egito. E o texto comporta-se para a gente 22 anos. Por que 22 anos? Vejam bem, José foi vendido com seus irmãos com 17 anos. Qual a idade? 17 anos. A Bíblia apresenta que José foi governador com 30 anos de idade. Então quantos anos nós temos de diferença? 13 anos de injúria, de esquecimento, 13 anos como prisioneiro, 13 anos como escravo, 13 anos. Só que José tem aquele sonho de Faraó, lembra? Eu sonhei que as vacas gordas eram devoradas pelas vacas magras, e depois também sonhei que as espigas bonitas e graúdas eram devoradas pelas espigas, e o sonho era esse: olha, vai haver até 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Se os irmãos estão vindo para ele com muita fome, e a fome chegou até a Canaã, sinal que o tempo da colheita acabou. Então José, durante 7 anos, guardou muita coisa. E que tempo que nós estamos vivendo agora? O tempo da escassez. E vou dizer para você que as páginas vão dizer, já é o 2º ano do período de 7 anos de fome. Então, se fosse no início 2 meses, 3 meses, 6 meses, eles teriam alimento ali para, né, dar um jeitinho ali, etc. Mas não, agora são 2 anos, e 2 anos toda a reserva que eles tinham sem avisado, porque José foi avisado, mas eles não. Então toda a reserva que ele tinha lá em Canaã acabou. Agora o pai olha para eles e fala: vai ficar com essa cara aí de quem não vai fazer nada? Por favor, eu ouvi dizer que no Egito tem comida, vocês vão lá e peguem. Então José agora ele tem 22 anos que ele vai ver os irmãos pela primeira vez. E o texto diz claramente para a gente que José conheceu os seus irmãos. Já leu isso? José reconheceu os seus irmãos. Por que José reconheceu? Acredito também pelo número, por saber que eles eram hebreus, tá? Foi falado, quem são eles? São hebreus, tá? Então José falou: são meus irmãos, né? Soube o nome de cada um deles. Se todas as histórias fossem escritas, não havia livro que pudesse comportar. João 21. Então a gente está lendo um texto já resumido, tá? E José, ele se fez como não se importar com aquela situação. O texto diz que ele tratou os irmãos com aspereza. Não prestou zelo aos irmãos. Por quê? Ele não quis dar pala naquele momento em que era ele, José. Não deixou nenhum momento ele. E como que ele se protegeu nisso aí? Olha, vocês são espias, vocês vieram para cá porque querem nos atacar, reconhecendo a nossa terra e vendo os pontos mais fracos, né? Colocou medo nos irmãos, colocou medo. Isso foi uma proteção que ele teve. E os irmãos ficaram desesperados. Por quê? Do outro lado José conhece eles, né? Mas eles não conhecem José. Eles não sabem com quem está falando com eles. José agora vai fazer uma sucessão de testes sobre os seus irmãos. Mas o mais engraçado, o mais cômico é que no verso 9, olha o que diz no verso 9: José lembrou do sonho que tivera a respeito dele. Quem lembra lá em Gênesis 37, quando José tem um sonho dizendo que as 11 estrelas se curvaram perante a eles? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Olha aí, 22 anos para se cumprir o sonho. Quanto tempo o teu sonho? Quanto tempo Deus falou contigo? A gente precisava hoje ser crente de verdade, porque a gente ouve e não espera. Deus não falou? Deus não falou, gente?
a Bíblia diz que ele não é filho do homem para mentir. Números, nem filho do homem para se arrepender. 23. Se ele diz, ele cumpre, mas o problema é que a gente não quer esperar. Então 22 anos depois, a promessa se cumpriu. 22 anos depois, José lembrou do sonho. O sonho não foi esquecido, porque quando Deus dá, fica gravado, marcado em nós. 22 anos depois, o sonho estava latente no coração dele. Quando os irmãos chegaram, a tipologia é: as estrelas irão se encurvar perante você, o meu feixe estava de pé. Ou seja, José está plumado, alinhado, próspero e tudo. Os irmãos estão mendigando. José tem para dar e não pegaram emprestado. Os irmãos estão carecendo. José é o sobrevivente, é o que dá alimento para todo mundo. Então o sonho foi uma realidade. E os irmãos vão responder no 42, verso 13. E eles disseram assim, após essa acusativa de José para eles: vocês são espias. Colocou medo. Eles: não somos espias não. E nesse momento que ele diz e condena eles, ou acusa eles de espia, era o momento em que eles poderiam ficar presos ali no Egito. Era o momento que eles poderiam ser escravos do Egito para sempre. Imagina. Ou poderia mandar matar os 10 irmãos. Poderia, justamente. Então eles ficam com muito medo. Por quê? Porque o Egito não era apenas um país, era um império. Então o Egito mandava e desmandava. Então eles ficam muito medonhos. Aí no verso 13 do 42 diz assim: e disseram: Senhor, na verdade nós teus servos éramos 12 irmãos, todos os filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Dá para entender a história se resenhando? Somos 12, Aí José falou: caramba, é eles mesmos. Somos 12 irmãos. Nosso irmão mais novo está com meu pai. Qual o nome dele? Benjamim. Então o nosso irmão mais novo está com meu pai. E olha quem está ouvindo a história, o que eles estão contando. E o nosso outro irmão já não está mais conosco. Na cabeça deles. Mas quem está falando com ele? Tudo resolvido ali. Sim ou não, gente? Então o nosso outro irmão já não está mais conosco. Mas José estava ouvindo tudo isso. José agora vai fazer uma expertise. Vai usar de inteligência com os irmãos. Vai, na verdade, testar o coração dos irmãos. E vai dizer para eles assim, no verso 20 do 42: tragam-me, porém, o seu irmão mais novo. O irmão mais novo, que é um Benjamim, que nós conhecemos, que é o filho da mesma mulher e do mesmo pai. Com isso provarão se estão dizendo a verdade, ou vocês irão morrer. E se vocês trouxer, não morrerão. E eles concordaram. Olha que legal. 22 anos depois, José, de frente aos seus irmãos, agora está fazendo o maior teste da sua vida. E é para esse tempo que Deus colocou José lá. Aí os irmãos começam a conversar entre si. Eles começam a resenhar entre si. Lembrando, presta atenção, Márcio, o José, ele não fala com os irmãos na língua hebreia. Páginas posteriores, nós iremos ler a seguinte colocação: José falava com seus irmãos através de um intérprete. Então José estava usando a língua egípcia, falando com um servo que servia na casa dele, e o servo tinha bilíngue. Ele falava tanto o egípcio e também falava a língua hebreia, dos hebreus. Então quem falava diretamente com os irmãos não era José, e sim o intérprete, E os irmãos não sabem. José não deu pista nenhuma que ele era José, o seu próprio irmão. E tudo está em silêncio, guardado agora. Agora essa relação está no coração de José e de Deus. E aí José vai ver o que vai acontecer agora. E olha que assunto cômico, gente. Eu queria estar lá para ver essa cena, gente. Olha, verso 21. Conversando entre si, disseram: é evidente que nós estamos sendo castigados por aquilo que fizemos com quem? Com José tanto tempo atrás. Quantos anos? 22. Vimos a sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos aqui nessa situação difícil. Rubem disse: eu não falei para vocês para não pecarem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me dar ouvido. Agora temos que prestar conta pelo sangue dele. Quem estava ouvindo, gente? Quem estava ouvindo? E quem entendia tudo? Eles estavam falando o dialeto deles, por quê? Falou assim: esse cara não entende nada. Então eles estavam falando a língua o quê? Hebreia. Mas José estava entendendo tudo, perfeitamente. Verso 23, a explicativa: não sabiam, porém, que José os entendia, pois José falava com eles por meio de um intérprete. Sensacional, né? José é fenomenal, né? José é inteligente demais. Sabia que eram os seus irmãos, pegou o intérprete e falou. Mas tudo aquilo que os seus irmãos falavam, José está testando. O que o José está testando ali? Caramba, eles estão mudados mesmo, né? Eles reconhecem. E até agora, irmãos, até agora, só quem sabe que eles foi vendido são os 10 e José e Deus. Ninguém sabe da venda deles, ninguém sabe. E aí eles agora estão
se queixando e reclamando. Olha, eu não falei para não vender. É Deus nos punindo, é Deus nos castigando. Imagine José olhando isso tudo, como estava dentro dele. Como que ele estava, sabe, alegre ao mesmo tempo e triste ao mesmo tempo em ver os seus irmãos naquela situação, em fome, esfomeado, mas ele se conteve ali. Verso 24, José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Ele teve a resiliência dele, se conteve naquele momento. Aquilo que os irmãos falavam, seu Jorge, um para o outro, entre os 10, imagine, né? O tanto de palavras que surtiram entre deles, 10, cochichando. Eu não falei para você não vender? Mas você que teve essa ideia, você jogou lá, você que negociou, você quis matar. Imagina o José vendo aquilo tudo. E eles reconheceram na verdade que aquilo era um castigo de Deus, né? Só que o José tem ciência, eles não têm nada. E José sai daquele ambiente para não mostrar fraqueza nesse momento e nem dar nenhuma pala do que era ele, o José. E ele se ausenta, se afastou com os irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com ele, escolheu Simeão, preste atenção, estrategista. José escolheu Simeão e mandou amarrar diante dos demais. Esse texto aqui apresenta que José é estrategista. Estavam 3 dias que eles estavam lá no Egito. Aí José falou assim: olha, vou prender Simeão aqui, quero que vocês tragam o menino. Se vocês trouxerem o menino, eu solto Simeão, só para comprovar se vocês não são espião de verdade. José não está se vingando. Parece que o texto é um texto vingativo. José está sendo mal. Pastor, o coração de José está envenenado. Como é que ele faz isso com o seu irmão? Por que ele não fala logo, calma? Por quê? Porque o José ele precisa saber qual é o pudor, o que tem no coração dos irmãos, se eles são tratados ou não, se eles são arrependidos ou não. José está testando, não é de mão beijada assim, ok? Então José não está se vingando, mas testando cada um deles, criando uma situação semelhante ao que ele fez no passado. Lembra que os irmãos disseram para eles assim, um para o outro: lá vem um sonhador, e pegou José e não deixou ele voltar para casa. O que o José está fazendo? Pegando o Simeão da mesma forma. Essa semana recebi uma mensagem de uma menina da nossa igreja, muito devota, muito cristã, muito singela, muito pura. Ela disse: pastor, meu marido já mentiu para mim umas 10 vezes, falando que ia mudar e não muda toda hora, está bem financeiramente, sai de casa, vai com as negras e bebe. Agora ele está aqui, voltou para minha casa. Eu falei: dá uma prensa nele. Não fica fácil, não estou aconselhando ninguém a divorciar, em momentos nenhum sai da minha boca divórcio. Eu deixei para ela muito claro isso. Mas falei assim: ele precisa aprender que não é assim, toda hora que a porta está aberta, entra aqui. Que isso? É cachorro agora? Não. Precisa dar uma prensa nele. O que o José está fazendo? Dando uma prensa. Porque a gente precisa testar, saber se a pessoa foi curada de verdade e se quer de verdade. Se não vem lambuza na nossa vida, já pensou? Aí vai para a rua, pega as negras lá, aí vem com AIDS, com sífilis, aí vem lá, doença sexualmente não. Bota na parede, meu irmão. Não quero o teu marido, quero um homem de Deus, porque se ele estiver com Deus, ele vai ser o teu marido de novo, ou a esposa de novo, né? Aí José agora está testando os irmãos dele aqui, colocando agora o Simeão como um refém aqui, né? Está pedindo um resgate. O que ele quer? Ele quer, na verdade, que eles troquem. Quer sentir na pele aquilo que eles fizeram com ele. Deixa o Simeão aqui. Se vocês não forem espião, vai lá, pega o irmão mais novo, o Benjamin, e traga um Benjamin para cá. Testificando isso, eu solto vocês voltam para a casa do seu pai. Olha que interessante. Mesmo assim, você vê que José não é mau. Repete comigo: José não está se vingando, ele está testando. Ok? Deus não tem vingança para Deus nos filhos. Deus testa-nos, né? Deixei passar fome, necessidade, para saber o que está no seu coração, né? E no momento de escassez nossa, que a gente quebra o nosso nariz, desce do salto, que a gente na verdade se redime, se humilha perante o Senhor. José é generoso. Se você vê a ação generosa de José, é maravilhosa. Verso 25 postado aí, diz assim: em seguida, após esse fato, José ordenou aos seus servos: enche de cereais o saco dele do irmão que haviam trazido. Em segredo, devolva um pagamento, colocando o dinheiro na boca do saco. Olha só, também mandou que desse mantimentos na viagem. Assim o fizeram. No meio do caminho, os irmãos sentem fome, ou vai dar alguma pasta, folhagem para os seus animais, e eles abrem o saco. Quando eles abrem o saco, o que eles encontram lá? Verso 28. Vejam só, exclamou os seus irmãos: devolveram o nosso dinheiro, está aqui o saco. O coração deles desfaleceu, tremendo, dizendo uns aos outros: o que Deus fez conosco. José, ele manda ser generoso com os irmãos, manda o seu auxiliar pegar aquilo que eles trouxeram para comprar trigo lá no Egito e botaram na bolsa de novo. Simeão está preso no Egito, eles estão voltando os 9 agora para a terra de Canaã, visitar o seu pai, dar informação ao seu pai, tentar trazer Benjamin para cá. E aí o José fala assim: bota o dinheiro deles de volta. No meio do caminho, a viagem é longa, foram comer e descobriram que o dinheiro e tudo que eles levaram de valor está lá. José está dizendo assim: eu tenho para dar e não pegar emprestado. Isso mostra na verdade que José não está se vingando em nada.
José está generoso, ele está sabendo a fome que está acontecendo com a sua família, ele quer cuidar, até porque lá está o seu irmão e também está o seu pai. José agora literalmente ele tem para dar e não pegar emprestado. Todo sacrifício vai valer a pena. Um dia você vai contar isso, um dia você vai poder anular a dívida de quem te deve. Você vai dizer, não precisa mais não, fica para você, porque Deus vai transbordar tanto pela sua vida que você vai perdoar a quem um dia ele ofendeu. Você vai aplicar a oração do Pai Nosso, você vai perdoar porque Deus te perdoou. Quando eu digo Deus perdoar, que Deus vai te dar muito mais do que aquilo que as pessoas te devem, tá? E torço para que isso seja uma realidade. Ore por isso, por quê? Porque senão você fica com o coração azedo e Deus não consegue prosperar a sua vida. Então levante sua mão e fala assim: um dia eu vou perdoar todas as dívidas daqueles que me devem, porque Deus vai me dar tanto, 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 vai repetindo, tanto, 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 que eu declararei: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Dá um glória a Deus aí, um aplauso ao Senhor. Aí os irmãos voltam para casa, os 9, lembrando, quantos voltam para casa? Qual o nome do irmão que ficou preso lá? Caramba, eu amo pessoas que estão interagindo no culto, é fabuloso para a gente. Qual o nome do irmão que está preso? Quantos voltaram para casa? José chamou eles de quê? Espiões. Obrigado, aqui em cima, nota 10, quem falou? Parabéns, negão. Tinha que ser você, cabra. Tá em santidade, né, negão? Te amo, cara, de verdade. Quero estar no seu casamento, viu? Amém. O Brancão vai estar lá. Aí Jacó, ele recebe agora os seus irmãos, a saber 9, e os irmãos agora, eu estou resumindo devido ao horário do culto, os irmãos agora estão resumindo o que aconteceu lá no Egito. E os irmãos disseram: ó pai, quando chegou lá, eles começaram a interrogar a gente. Jacó ficou: por que vocês falaram que tinha um irmão mais novo? É porque eles perguntou tudo e a gente não podia mentir. Então contra fatos não há argumento. E aí eles chegaram lá no verso de número 34, nos narra o que ele passou para Jacó, que eles haviam recebido no Egito de José. E ele disse assim, ó: traga-me porém um irmão mais novo, e saberei que são homens honestos e não espiões. Então lhe devolverei seu irmão Simeão, e vocês poderão negociar livremente. Olha o que Jacó vai dizer. Eu entendo o desespero desse pai, coitado Jaca. Vamos lá. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. Olha o número 1 que ele fala: José já se foi, Simeão não está aqui, está preso lá, e agora querem me tirar Benjamim. Tudo e todos estão contra mim. Rapaz, às vezes parece que tudo vai dar cabo de tudo, parece que nada vai dar certo, né? Mas entenda, quando a nossa história parece que chegou ao fim, começa a história de Deus. Às vezes é necessário ficar desempregado, às vezes é necessário passar necessidade para deixar Deus dar tudo, porque muitas coisas, quando a gente vem com Deus, não foi Deus que deu. Às vezes muito fruto da nossa colheita, daquilo que nós temos, era fruto do diabo e coisa errada. Então às vezes Deus dera a nossa vida para nos dar tudo com garantia vitalícia. Está comigo aí? Não? E agora o Jacó fica desesperado, dizendo: vocês estão tirando tudo de mim. E aí, presta atenção, porque enquete aqui, José está pedindo que faça esse teste. Por quê? Porque José precisa saber, seus irmãos mudaram o coração. E aqueles que venderam José, que negociaram José por valor, gente, muito baixo, né? Ainda mais que fosse alto, problema, mas por 20 moedas, agora eles vão testificar. Olha o que os irmãos têm coragem de dizer para o seu pai. Presta atenção, o pai está desesperado, porque o pai diz assim: vocês me tiraram. Ou seja, na verdade, José sumiu, agora me tiraram Simeão, e agora querem me tirar o Benjamim? Não, ninguém vai tirar o Benjamim. Olha o que os irmãos se prontificam a dizer. Dá uma olhada, por favor. Verso 37. Então Rúben disse ao seu pai: se eu não trouxer o Benjamim de volta, o Senhor pode me matar meus 2 filhos. O homem deu, o que é mais importante, irmão? O Benjamim que é irmão, os 2 filhos. Gente, cá para nós, a gente tem irmão, tem ou não tem? Temos irmãos ou não temos? Gente, mas o que é mais importante na nossa vida? Nossos irmãos importantes? Mas os nossos filhos não é mais? Porque muito mais, gente, de tudo. Acho que tudo que a gente tem na vida, que a gente fala assim: nossa, quer bagunçar a minha vida, é bagunçar os meus filhos, né? Tudo que a gente mais importante, na verdade a gente vive para eles, né? E o cara pega aquilo que é muito importante
importante para ele na questão judaica também, ou hebreia, transmitando para o judaísmo, né? A gente vê que, na verdade, a questão de filhos é uma questão de paternidade. Deus abençoe de saúde essa senhora, viu? É uma questão de paternidade, de sucessão, de legado. Então, se dizimar a família de Rúben, acabou a sucessão desse homem. E esse homem está dando aquilo que ele tem de mais importante. Agora mostrando, sem José saber, mostrando para o seu pai e para Deus, que o coração dele não é mais aquele coração que negou o irmão, vendeu o irmão, traiu o irmão. Ele está dizendo assim: pai, eu prometo trazer o Benjamim de volta, e pela vida dos meus 2 filhos eu lhe prometo isso. Há uma verdade no coração dele ou não há? Há uma mudança ou não há? É o mesmo que vendeu o irmão? Está mudando. O tempo, ele faz esse remédio para a gente. O tempo é um tempo no qual Deus ministra na gente aqui. Talvez você é um José, que Deus te lapidou, Deus transformou o seu coração. Mas Deus também é um Deus que fala com Rúben. Talvez você está longe de alguém que te fez mal há muito tempo, ou talvez longe ou perto. Talvez alguém que você não quer ver nem pintado de ouro. Talvez você tenha alguém que você tem essa semelhança de alguém que te traiu, alguém que te fez mal. Mas acredite, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, Deus fala com você aqui e também Deus fala com ele lá. Olha a mudança de Rúben, já oferecendo o seu próprio filho. E ele diz assim no verso 38: se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam. Jacó, na verdade, disse: se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me matariam, velho e infeliz, para a sepultura. Me mandariam um Cristo para a sepultura. Morreria infeliz, morreria amargurado. E ninguém quer que nosso pai morra assim. Na verdade, nós precisamos viver a integridade do Salmo 128. Precisamos viver a saúde e felizes bastardos de dia. Não é isso que Deus promete para aqueles que obedecem a Ele? Deus disse para aqueles que obedecem a Ele: e verás o filho dos teus filhos e paz sobre a sua casa. Pois bem, Jacó não está vivendo nada disso. Então essa palavra vai se cumprir nele, porque ele está diante da descendência de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Presta atenção no versículo 8, que diz para a gente assim, do 43. Judá também, o outro que vai ser tratado. Judá disse ao seu pai: deixa o rapaz ir comigo, partiremos, do contrário todos nós morreremos de fome. Não apenas nós, mas também todos os nossos pequeninos. Olha o que ele diz, Judá agora, Rúben e Judá: garanto pessoalmente a segurança dele. Ele falou assim: não, agora ele tem segurança. Alguém que um dia clamou com seus irmãos a morte, possível morte, depois a venda do seu irmão mais novo, agora está dizendo assim: ó, eu dou meus 2 filhos. E o outro diz: não, agora eu faço a segurança dele, ou seja, vou andar lado a lado com ele, braço a braço com ele, nada e nem ninguém vai tocar em Benjamim. Eu prometo para o Senhor que a causa é rápida de se resolver. Nós só iremos levar para que aquele homem do Egito, José, que nós sabemos, vai testificar que nós estamos falando a verdade, e logo iremos trazer o cenário mais desastroso da vida deles, onde às vezes nossa família fica sem cabeça, né? Mas é um momento frágil. Amados, uma frase eu tenho para resumir isso aqui: tem que dar ruim para dar bom. Ninguém que vem para a igreja, meu irmão, está 100% plumado ali. Não, vou para a igreja, eu vim num amor. Duvido, sempre tem. Eu já vi pessoas dizendo: eu estou num amor, mas vem para cá, se distribuixa, ora, busca, porque na verdade está se guardando por fora, está armado por fora, mas por dentro está machucado, está ferido. E é sempre assim, irmãos. E Deus está usando esse cenário agora como um favor. Deus está tratando através de quem? De José. Agora eles vão levar Benjamim. Presta atenção, no 43 verso 15. Então os homens pegaram os presentes de Jacó em dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Glória a Deus. Por fim chegaram ao Egito e apresentaram a José. Olha que cena mais linda, irmãos. Que cena mais linda. Agora vai ser a completude. Lembra do sonho que ele teve? As 11 estrelas. Agora está se cumprindo, ó. Quando José viu Benjamim com ele, disse aos administradores da sua casa: esse homem almoçarão comigo ao meio-dia, leve para o palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. Então José olhou para o seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, e perguntou: é esse o irmão mais novo que vocês falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do seu irmão, José saiu depressa da sala e foi para o quarto aonde ele chorou. Imagine agora José olhando a cena, uma cena prometida há 22
2 anos atrás, que todos os seus irmãos, imagine agora para a alegria dele ver que todos eles estão vivos com saúde, famintos, mas com saúde, né? E agora o irmão querido, o irmão da mesma mulher, da mesma mãe, do mesmo pai, vivo também, o Benjamim ali, o queridinho de Jacó, ele se emociona, ele fica, na verdade, alegre por dentro e vai chorar, não um choro de tristeza, né? Acredito, quem acredita que tem lágrimas de alegria, né? Você transforma as lágrimas de alegria. Então o momento é um momento nostálgico para José, é um momento único na vida, é o ápice dele. Imagine, ele tem a esposa dada por Faraó e tem 2 filhos, mas agora chegou a sua parentela. Agora ele vê aquela condição e José, na cabeça de José, caramba, a fome pega o mundo inteiro, e agora quem está aqui para alimentar? Para que eu alimente? A minha casa. E ele não está empobrecido em nada, ele é o homem mais rico daquele tempo, e agora ele tem para dar e não pegar emprestado. Por muitas vezes a gente faz a leitura do Salmo 23, dizendo assim, ó, prepara uma mesa, unge a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. Tudo bem, às vezes o inimigo não são inimigos de verdade, mas são aqueles que nos fazem mal, que nos querem mal, que deveriam desejar o nosso bem, mas agem como se fosse o nosso inimigo. E agora está se cumprindo, José está ungido por Deus. E agora os inimigos que eram inimigos, que são seus familiares, seus próprios irmãos, estão comendo na mesa de José. Irmãos, um dia isso vai acontecer na sua casa, você vai ter para dar e não pegar emprestado. Você é a soma matemática, coeficiente de Deus, você é a razão milimétrica de Deus, sabe? Quando Deus levantou você, ou vai te levantar, ou está te levantando, Deus não errou, é através de você o processo. Um dia você levantou a mão para Jesus dizendo, eu creio no Senhor Jesus, eu e minha casa seremos salvos. Então, Deus começou esse processo na sua vida. De repente você está passando pelas páginas de José, de ser desdenhado, vendido, esquecido, de estar como escravo, mas um dia essa fase vai acabar, um dia você vai poder honrar o nome do Senhor, um dia você vai ter para dar para a sua família, você vai ser o remidor da sua casa. Deus irá levantar como um Boaz, aquele que vai dar, aquele que vai ter longevidade, aquele que vai botar pratos, aquele que vai colocar mesa, sabe? Aquele que vai financiar, aquele que tem para dar e não pegar emprestado. Alguém recebe isso aí, meu irmão? Por favor, não é palavras lançadas fora não, é uma realidade sobre a sua vida, amém? Quando Deus te traz para um nível da revelação dele, quando Deus te traz para um ambiente desse, é porque Deus quer que você seja. Olha o nome de José, vê se faz sentido. Ele chegou com o nome de José, mas o nome dele foi trocado. Se o nome dele fosse José, os irmãos conheceriam. Então Deus já trocou o nome para que tudo fosse mesclado ao tempo certo, né? Sabe qual é o governador do Egito? Tem um novo governador. Qual é o nome dele? José. Os irmãos já suspeitaram. Então quando os irmãos chegaram, o nome dele era o quê? Zafenates Paneé. Mas não é o nome trocado, é a simbologia do nome. O que significa Zafenates Paneé? Salvador do mundo. Você será o salvador da sua casa. Eu sei que é muito fácil para a gente ganhar vidas lá fora, né? Às vezes mais difícil para a gente ganhar na nossa própria casa, porque a gente já pega algumas palavras e aplica para a gente dizendo assim, não, o profeta não tem honra na sua casa. Cara, mas chega uma hora que Deus vai tirar a energia daqueles que duvidam de você, sabe? Vai tirar a energia. Eu já preguei uma vez aqui sobre o irmão de Jesus chamado Tiago, como ele é agressivo com Jesus, e depois se tornou a carta de Tiago do irmão de Jesus. Por muitas vezes assim. Imagine os irmãos de Jesus, como desdenharam dele tudo, e depois serviram ele, foram apóstolos dele. É assim mesmo. Um tempo é um tempo da dúvida, depois é da convicção, da certeza, porque vai ser legítimo. Eu fico imaginando, Jesus nasceu e a Maria todo momento dizendo para a vizinha A, vizinha B, o parente A, assim, eu não tive relações com Zé não, foi Deus que me deu esse filho. Maria, conta outra, Maria, como é que pode uma mulher engravidar sem os meios naturais? Não. Imagine quanto tempo a Maria ficou assim, ele é o filho de Deus, ele é o filho de Deus. E eu digo para você, mais tempo ainda, 30 anos que Jesus não fazia um milagre. Ele fazia um milagre? Não. Encontraram ele só falando da palavra, mas era até comum. Talvez a gente fala assim, Jesus estava dando aula para os mestres. Todo judeu de 12 anos de idade sabe ler a Torá de trás para frente para trás. Então Jesus na verdade estava replicando aquilo que ele era devoto, entendeu? Mas com 30 anos de idade começou o milagre de Jesus e o céu diz quem ele era. Então de repente você está num tempo aí de dúvida da sua casa, sua família, até que os milagres comecem a acontecer na sua vida. Irmão, e verás a diferença do que serve e que não serve a Deus. Vai ter um tempo em que Deus vai te levantar, serás cabeça, não cauda. Vai ter um tempo da honra. Hoje talvez você está sendo humilhado, mas amanhã você vai ser honrado, entendeu? Deus não vai dar poder em outro, não. Deus vai dar poder nas suas mãos, na sua casa. Deus vai honrar você como honrou Davi também, ok? Davi foi um rei, foi desdenhado na sua casa, foi na verdade duvidado na sua casa, mas esse tempo vai chegar para você. Os milagres de Deus vão começar a acontecer na sua vida.
Você vai começar a orar, as suas orações terão finalidade, terão exatidão. Você vai ver o que vai acontecer, tá? Ninguém vai tosquenejar você, ninguém mais vai te enganar. Você vai ver que os sinais de Deus irão respaldar. É como Deus diz, ó, o meu Espírito irá adiante de vós. Isso vai ser uma realidade na sua vida. Posso ouvir um glória? Dá um salve de palmas ao Senhor, por favor. Bom, daqui eu tirei esse tema, a mesa de José. Preste atenção no versículo 31, por favor, do capítulo 43. Depois de lavar o rosto, após o choro, voltou mais controlado e ordenou: traga-me comida. Uau! É assim, traga-me comida. Os irmãos vieram o quê? Faminto da sua casa. Vieram atrás de que? Alimento. Na casa de meu pai, abundância e alegria. Há ou não há, gente? Você lembra que José mandou sacrificar um animal? De manhã eu fiz uma analogia dizendo que é igual os irmãos de José, os filhos de Jacó, os 10, a saber, eles tinham uma condição ali nesse momento de filho pródigo. O que é o filho pródigo? Que desperdiça a herança, que desonra a Deus. Quando eles são recebidos no Egito, José manda sacrificar um animal, um boi, né? Um boi, um touro, para que possa dar a comida. Porque agora eles estão saindo da condição de pródigo, estão se colocando diante de Deus na condição de filhos mesmo, porque eles também são uma descendência de Israel. Nós estamos enumerados aqui, ó: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Todos eles são importantes para a história de Israel. As tribos são oriundas dele, são eles portadores da promessa. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Parou em Jacó? Não. Os 12 filhos de Jacó irão fundar as 12 tribos de Israel, e a história vai discorrer perante a ele. Mas ele vive como um pródigo, porque um sentimento de culpa, vulnerabilidade, um sentimento de venda, um sentimento de morte. Agora isso vai ser curado. Por quê? Porque o filho que era pródigo agora está se tornando como filho de novo na casa do pai. Ah, gente, por favor. Depois de levar o rosto, José voltou e se conteve mais controlado e disse assim: traga-me comida. José foi servido em sua própria mesa com os seus irmãos. Olha aí, gente. Unge a minha cabeça com óleo, faz o cálice transbordar, prepara uma mesa. Está comigo aí? Não? Imagine os irmãos sentando. Mais ainda, por favor, olhe o texto dessa forma assim, nesse panorâmico. Todos eles não sabem com quem eles estão sentados. José sabe. Mais ainda, o sonho está se colorindo, o sonho está se tornando uma realidade dourada. O sonho agora está se enumerando na cabeça de José. Gente, o que vai acontecer nesses 2 versículos é fabuloso. Dá uma atenção. José foi servido na sua própria mesa com seus irmãos. Uma mesa separada. Os egípcios comeram diferente porque eles não se davam com os hebreus, ok? Dá uma olhada no verso 33 do capítulo 43. Se não, para mim, o mais lindo, o mais deslumbrante, tem todo o seu valor, ok? José disse a cada um dos seus irmãos onde deveriam sentar. Para espanto deles, colocou ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Quem é o mais velho? Diga Rubem. Quem é o mais novo? Benjamim. Todos eles estão lá agora eles são 12, correto, família? A José falou o seguinte, ó: a mesa está aqui, imagine, com muitos lugares. Ele falou assim, ó, ele não falava na língua deles. Então quem falava? O intérprete. Então José conhecia cada um pelo nome e a idade. Então ele sabia categoricamente, irmã Mali, quem era o mais novo e quem era o mais velho. Aí ele chama assim, ó: Rubem. O intérprete, ele aponta, ele fala: você, para cá, Rubem. Depois Simeão, depois Levi, depois Judá, depois Dan, depois Naftali, depois Gade, Asser, Isacar, Zebulon. A 10ª cadeira foi preenchida, a 11ª vazia. Olha que coisa fabulosa. A 12ª, Benjamim. Os irmãos oraram e falaram: gente, que coisa estranha. Não é? Ele botou enumerado pela idade, e ninguém ainda tinha percebido, porque a 10ª cadeira saiu de Zebulon, que era o 10º, pulou para o 12º, que era um Benjamim. A única cadeira que foi vaga era de quem? José. Ninguém percebeu. Olha José, agora fazendo a honra na sua casa. Por que José está enumerando? Porque a mesa revela a identidade. Se eles perderam a identidade, José não. E se eles perderam a identidade, José agora está dando a identidade para eles. A mesa também revela a ordem. José está dizendo: se vocês não me honraram como um filho mais novo, eu estou honrando vocês como irmão mais velho. Cada um no seu devido lugar, como deveria ser e como foi.
A mesa, irmão, é o lugar da nossa preparação, é o lugar que nós assentamos, é o lugar de dar honra a quem tem honra, lugar de numerar. Ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem um espaço na sua mesa. E agora José coloca, eu fico imaginando essa cena linda, podia ter foto lá, fotografia, alguém poderia ter guardado isso pra gente. Imagine, o único lugar vago era de quem? O 11º, número 11, José. Um espaço entre Zebulon e Benjamim, era o de José. Ele está dizendo assim para os irmãos, vou me assentar aqui. Imagine os 11, caras de taquara rachada, um olhando para o outro e falando assim, gente, o que está acontecendo aqui? Você já reparou, filhão, que você é o mais velho, você está aí? Ô Simeão, você é depois de mim. Aí o Levi, eu sou o terceiro. Aí o Judá, eu sou... Gente, como que ele sabe? Lembrando, entenda o texto como ele é. Eles não se pronunciavam na língua em que eles falavam. José falava através de um intérprete. E olha o que diz a nobreza do verso 34. Mandou encher os pratos deles de comida. Uau! Não sei se você lembra, mas nós estamos falando num tempo de fome. E na casa de meu pai é abundância de alimentos. Mandou encher os pratos deles de comida na sua própria mesa. E deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que outros irmãos. Lê comigo. E deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior. E eles comeram e beberam. Por que José fez isso? Sabe porque ele gosta mais de Benjamim? Quem acha que ele gosta de Benjamim? Levanta a mão. Quem acha que foi isso? Por favor, responda-me. Quem acha que ele deu essa porção 5 vezes maior porque ele gosta de Benjamim? Levanta a mão. Tá certo? Também tá certo. Mas quem acha que ele quis testar o coração do irmão? Por quê? Cena do capítulo 37. O pai lhe dá uma túnica bem colorida. Essa túnica se diferencia ele dos irmãos. Os irmãos criam ciúme. Foi por causa disso que ele foi vendido. José, na verdade, ele ama Benjamim, ama, mas mais que isso, José está testando se o ciúme ainda está no coração deles. Quando José dá 5 vezes mais a porção para Benjamim, José está dizendo assim, deixa eu ver se eles mudaram, se eles ainda têm ciúme, se eles ainda têm inveja um do outro. E olha o que o texto final diz, e eles comeram e beberam à vontade com José. Mostra algum tipo de ciúme? Aí mais uma vez Deus agora vai fazer exceção, mais uma vez, já não basta aquele José que pegou a túnica, agora um Benjamim também está com 5 vezes maior do que a gente a porção? Não, José vê eles se alegrando. José vê eles agora com o coração singelo e puro. Não há mais raiva, não há mais ressentimento, não há mais ódio, não há mais inimizade, não há mais inveja. Deus é fiel. Deus é fiel. José agora olha para os seus irmãos e vê que na verdade Deus tratou eles, Deus curou eles, Deus lapidou eles, Deus forjou o coração de cada um deles. Engraçado que eles estão lá na terra que é Canaã, a terra da promessa, que emana leite e mel, que Deus disse desde Gênesis capítulo 12 para Abraão, mas se tornou uma terra da escassez, se tornou uma terra da crise. Eles saíram da terra da fome e agora estão na mesa da provisão. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para que áreas da nossa vida que estão escassas, sejam elas nutridas, saciadas, sejam elas preenchidas. A mesa do Senhor tem essa totalidade da nossa vida. A mesa do Senhor nos traz vida, nos traz esperança, aviva a nossa alma, traz de volta o vigor, dá força ao cansado, coloca de pé o que está caído. Nós iremos comer dessa mesa hoje. Talvez a sua empresa está seca, talvez a área da sua vida está seca. Pastor, Deus me disse que era Canaã. Pois é, meu irmão, Deus te trouxe aqui agora, te colocou na mesa, não de José, mas na mesa de Cristo, que também é Salvador, para dizer para você que há esperança para a sua vida. Assim como você come da mesa hoje, assim o Senhor vai enriquecer todas as áreas de nossas vidas. Alguém, por favor, dê uma salva de palmas ao Senhor. A mesa, ela substitui a fome pela provisão. Nós cantamos muito, Deus proverá, e é uma realidade na nossa vida. Mandou encher os pratos dele com comida
da sua própria mesa, mandou encher. O que é encher? Transbordar. Bota a mão sobre a sua cabeça, diga: receba essa palavra em nome de Jesus. Vai transbordar. E tereis para dar e não pegar emprestado, estarás por cima e não por baixo, será cabeça e não cauda, e verás a diferença do que serve e que não serve a Deus. Olha Deus te honrando aqui. Amém, irmãos? Só não esqueça que tem processo para José, tá? A gente olha o resultado, mas o dia mau teve José. 2 anos ninguém fala o nome dele e honrou o cara lá, acusado de forma injusta, de assédio. Você acha que é fácil? A gente está contando em 1 hora, somos apressados aqui, o que o cara gastou uma vida. Se alguém nascesse agora 22 anos depois, tornaria alguém adulto. Uma vida de alguém adulto, talvez até formado numa faculdade, com espelho de família para frente, para trazer para a gente essa história de esperança e de espera e de confiança. Por que José colocou os seus irmãos na mesa? Porque a mesa prova o coração de todo mundo. E agora ele testa 5 vezes mais para Benjamim, para saber o quê? Peraí, um dia eles querem tirar a túnica de mim, será que eles vão pegar o prato de Benjamim agora? Imagina, um dia quiseram subtrair a minha túnica, agora será que eles vão roubar a comida? Vão falar, vão desdenhar, vão criticar, vão blasfemar, vão reclamar de Benjamim? Não, só que o texto apresenta o quê? Comeram e beberam à vontade. O que eles estavam dizendo? O que é dele, o que é meu é meu. Deus dá a porção que cada um merece. Está comigo aí não? Está comigo aí não? É bom quando as pessoas começam a entender isso aí. É o nível de maturidade delas. Não ficar olhando o que o vizinho tem, o que o outro tem, o que Deus fez na família do outro, o que Deus fez no irmão do outro. Cada um no seu quadrado. Amém, família? Amém ou não amém, irmãos? Presta atenção. Então José, verso 44, verso 1. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque agora o saco dele, que eles trouxeram todo o cereal que puder carregar, e coloque o dinheiro de volta em cada saco. Depois, expertise de José. José é um detetive nato. Verso 2: depois coloque o meu copo de prata, meu irmão, chave. Coloca o meu copo de prata na boca do saco do mantimento do irmão mais novo. Qual o nome do irmão mais novo? Esse é o último teste de José. Ele manda primeiro, presta atenção, Caio, ele manda primeiro, deixa Simeão aqui, vai lá e negocie. Traga lá para mim o Benjamim, vê se é verdade. Aí quando chega, na verdade, ele ainda não se revela, ele põe na mesa, põe tudo lá enumerado. A gente vê entre as linhas, sem José saber, que lá na casa do pai, os irmãos Simeão e Judá também defenderam o seu irmão, dizendo que é Davi, outros dizem que é dar o filho. Agora José, na verdade, faz a última estratégia dele, após essa mesa, porque a mesa quebra o coração de todo mundo, sim ou não? Quem sai daqui depois da Santa Ceia pensando em melhorar? Se não, você é hipócrita. A gente chega para cá todo leproso, sim ou não? Cheio de carrapicho, carrapato, pensamentos negativos. Mas quando a gente senta nessa mesa aqui, a gente fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sai daqui falando: me dá força para mim consertar o que está errado? Quem faz isso, irmãos? Tem alguém comigo aqui? Ser humano. Algum ser humano aqui, não? Ok? Nós saímos daqui assim. A mesa, ela traz reflexões para a gente, porque ninguém é inércio aqui, tolo. Todo mundo sabe o que a gente está fazendo. Todo mundo sabe. Inclusive há um conceito, ou tá um pré-conceito, né? Que é um pré, ele vem antes do conceito, né? Diz assim: não vou comer não, vou ser condenado, né? Como hoje uma menina estava aqui, ela disse assim: sou batizada, mas não vou comer. Eu falei: filha, você está condenado simplesmente pelo fato de você não comer a ceia do Senhor. A Bíblia diz: aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. Hoje, Jesus voltar hoje, você não é salva. Pastor, eu vou comer em pecado? Não, a gente está orando aqui. Jesus falou: vocês são limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ninguém pode tirar da ceia. A única pessoa que pode tirar da ceia é se a tua mente der ouvido para Satanás. Porque a gente veio aqui, não foi para tomar água mineral da montanha. Nós viemos aqui para comer do corpo e bebermos do sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava, nos limpa e nos purifica de todo pecado. Então nós viemos aqui por quê? Porque um leproso quer ser curado. Nós viemos aqui porque queremos tirar as nossas maledicências, os nossos pecados pensados, praticados, planejados.
Todos eles, nós temos poder de ser redimido nessa ceia aqui. O papel do mikvan, que era uma piscina batismal em Israel, não era apenas o batismo normal do novo nascimento, mas era todos aqueles que estavam purificados, estavam impuros, para entrar no templo, eles se batizavam, tiravam aquelas peças daquele banho que Naamã tomou 7 vezes mais. É a mesma coisa. A ceia aqui, nós viemos com consciência. Paulo diz assim, se nós julgássemos, seria julgado pelo Senhor. Ninguém aqui está apropriadamente liberado para tomar a Santa Ceia. Quem aqui, meu irmão, é puro, Xandinho, suficiente? Quem aqui, Daniele, é sobrenaturalmente aqui, espiritual? Não, ninguém. Todos nós somos pecadores. Amanhã você vai para a tua empresa, amanhã você pega o ônibus lotado, amanhã você vai se relacionar com pessoas, ou hoje mesmo, né? A gente vive se escreando, raspando. Por que a ceia vem trazer para a gente a reflexão? Porque a ceia vem examinar o nosso mês, a ceia vem melhorar os nossos dias, a ceia é o autoexame nosso espiritual. Por isso que a Bíblia ordena que nós venhamos participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque a gente tem que reparar nossas vidas, e é exatamente isso que José faz. Chama todos os seus irmãos e põe aonde? Na mesa. Põe a porção maior para Benjamim. Agora eles vão embora, porque eles têm que levar comida para os seus pais. Montaram os jumentos, os cavalos, então todo mundo indo embora. Mas o que o José tem de estratégia, advogado? O que ele faz? Pega a minha taça, a taça dele, do governador, põe na bolsa do irmão mais novo. Cartada final de José. Aí eles estão indo embora. Presta atenção, eles estão indo embora. Coloque o saco de mantimento no irmão mais novo. Aí no versículo 12 do mesmo capítulo, o administrador do palácio indo embora, ele foi lá, acompanhou, ele falou: para aí, sumiu a caneca do governador. Não é de José, né? A gente entende aqui. Sumiu a caneca do governador e ele está desconfiando que vocês roubaram. E chegaram lá e disseram assim: Marcelo, com quem estiver a caneca vai ficar escravo para sempre aqui no Egito. E a gente sabe que ele mandou colocar aonde? Mais um teste de José. É muito inteligente, não é? Olha para o irmão do seu lado e fala: Deus está te dando inteligência, cabeção. Sabedoria. Tem que aprender a saber jogar esse jogo, cara. Senão a gente fica doido, meu irmão. Fica doido ou não fica? É fácil ter família? Hã? Minha mãe está aqui, meu irmão está ali. Não. Lá em casa o único santo sou eu. Aleluia. Presta atenção. Então ele mandou colocar o copo, né? O administrador que ajudava José do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho. Quem era? Rúben. Até o mais novo. Quem era? Benjamim. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de quem? Imagina os irmãos. E agora? Quem poderá nos defender? O fim deles. Por exemplo, eles sabiam, o José jurou pela vida de Faraó que se tivesse alguma coisa, ele iria tomar umas providências. E agora ele diz assim, chegando lá entre linhas, dizendo assim: o copo de quem for achado aí vai ficar escravo para sempre. Só que eles juraram para o pai: pai, pelos meus 2 filhos, então 2 crianças estão mortas lá. É ou não é? Está entendendo a história? E o outro jurou: pai, pela minha própria vida, eu sou o segurança dele. E olha o que vai acontecer aqui. Eles acham uma caneca justamente na mochila ou na bagagem de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as suas roupas. Com sinal de quê? Quebrantamento. Onde é que você viu isso aqui neles? Eles rasgaram a roupa de ciúme. Agora não, é rasgaram a sua própria mesmo. Rasgaram a de José de ciúme, né? Agora eles rasgam a sua roupa, e dá a entender que foram todos. Depois colocaram uma carga de volta e voltaram para a cidade, que é o Egito. Verso 32, o José diz assim: vocês estão fritos agora vocês serão aqui nossos escravos aqui. Na verdade vocês não, o Benjamim vai ficar como escravo. Aí o Judá toma frente. O texto diz que ele toma um partido, pisou mais à frente e disse assim no verso 32 e 3: meu senhor, eu garanti a meu pai que ele levaria o rapaz de volta. Disse ele: se eu não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Olha que interessante, família, muito importante. Verso 33: por isso peça ao Senhor que permita ficar aqui como escravo no lugar do... José está olhando isso tudo, está falando assim: eles mudaram mesmo. Não brigaram na mesa pelo prato de comida, porque alguém foi honrado 5 vezes mais. Agora um quer dar vida pelo outro, não. Isso é mudança. Não é? Isso é mudança. Então Deus muda o coração, Deus muda as pessoas, e Deus muda quem quer ser mudado. Só que a mesa revela isso. Então o Judá disse assim: permite que eu troque de lugar com ele.
Judá está dizendo assim: eu dou a minha vida pela de Benjamim, coisa que ele não fez lá atrás com José. Como poderia voltar para o meu pai sem um rapaz? Não suportaria ver a angústia dele, o que causaria. Todos os irmãos estão mudados. O tempo trouxe mudança, arrependimento e amadurecimento. O tempo é responsável, irmãos. O tempo é o tempo da nossa resiliência, o tratar de Deus. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. O que você precisa fazer para esperar esse tempo? Estar buscando ao Senhor de forma contínua. Uma hora acontece, uma hora as coisas vão se resolver. A doença não é para sempre, a maledicência não é para sempre, o rebelde da sua casa não é para sempre, a ovelha negra não é para sempre. Deus há de convencer e convencê-los em nome de Jesus. E para que você possa ver isso, você nunca mais deve deixar de buscar ao Senhor. Insista, persista, faça como a história de José. Busque que uma hora a mesa vai estar posta e na sua casa. Alguém reage aí? José 45 verso 1 é a última cartada de José. O texto diz assim: olha, José não conseguiu se conter após ele ver que na verdade ele quis trocar de lugar com o irmão. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na casa. Ele disse aos seus assistentes, repete comigo: havia muita gente na casa. E ele disse para todos: saiam daqui, todos vocês. Ficou a sós com seus irmãos e revelou a sua identidade. Amados, por que o texto traz tanta coisa assim, de palavras palatáveis, de forma que a gente às vezes fala: para que botar esse negócio aqui? Obrigado. Para que botar esse negócio aqui? Saiam todos daqui, né? Porque, irmãos, a reconciliação não precisa ser de plateia, sabe? A gente precisa reconhecer e botar na internet, botar nada. A Bíblia não diz: teu irmão pecou contra você, vai até ele, não é isso? A reconciliação às vezes pode ser um café, pode ser um lanche, pode ser uma janta, pode ser uma mesa posta. Não precisa ser nada público, se não vier de dentro. Então ele mandou que todo mundo saísse. Por quê? Porque agora era esse momento de família, momento íntimo. Agora ele desarmar. E ele disse, lembrando, presta atenção, está me ouvindo, Carol? Nunca em nenhum desses textos José havia se pronunciado e nem falado a língua hebreia. Repete comigo: até agora José não havia falado sequer uma palavra na língua dos hebreus. A primeira palavra que ele vai dizer: José não conseguiu se conter mais, havia muita gente na casa, e disse aos seus assistentes, na língua egípcia: saiam todos daqui. Ficou a sós com os seus irmãos e lhe revelou a sua identidade. Verso 12, fabuloso. O que ele diz? Verso 2: José se emocionou e começou a chorar, tão alto que o choro dele todos os egípcios ouviram. Logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. E olha o que ele diz no verso 3: na língua dos hebreus: sou eu, José. Pela primeira vez. Está comigo aí, não? Sai os egípcios daqui, na língua egípcia. E agora ele voltou ao vocabulário da sua naturalidade, da sua natureza hebreia, e disse assim: meus irmãos, sou eu, José. E olha que fabuloso, ele vai dar um caguete aqui agora. Sou eu, José, de seus irmãos. Meu pai está vivo, mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta que o homem diante deles era José, em que falava com eles. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: sou eu, irmãos. Sou eu, o irmão que vocês venderam. Os irmãos que vocês venderam como que? Já passou na cara deles? Não. Tinha um segredo. Qual era o segredo? Só 10 sabiam. Benjamim não sabia, Jacó não sabia. Então tinha um segredo entre José, os seus 10 irmãos e Deus. Então tinha uma palavra-chave. Qual era a palavra-chave? Fui eu. O segredo vai ser falado agora, que vocês me venderam há 22 anos atrás como escravo no Egito. Eu fico imaginando que tem uma pessoa entre eles ali que não sabe quem é. O Benjamin. Fico imaginando o Benjamin: vou falar para meu pai quando chegar em casa. Só pode ser, porque não tem outra lógica. Era segredo de Estado. Segredo de quem? Segredo de José, segredo dos seus 10 irmãos, e o Benjamim não sabia. Mas está tudo resolvido, porque agora não tem mais. Agora o choro é só de alegria. Repete comigo no seu lado: agora você vai chorar de alegria, porque o Pix já está na conta. Aí
imagine um Benjamin olhando isso, falando assim: miserica. Chegar em casa eu vou falar com o papai, né? Mas ele revelou por quê? Ele não passou na cara. Se você olhar, você vai achar que José tem alguma angústia, alguma amargura com seus irmãos. Mas não tem. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Por que ele está dizendo? Ele está dizendo por quê? Porque para eles acreditarem que é ele mesmo. Outra coisa muito importante, não sei se você já viu os filmes de Faraó, do Egito. Eles mudam tudo, né? Eles mudam, o excesso de maquiagem. Quando você for lá no Egito com a gente, você vai aprender, você vai ver muita coisa. Aí você vai num museu egípcio lá, que é fabuloso. Eles mudam tudo, a fisionomia, né? A forma de se vestir, aquele olhinho puxado, aquele desenho, aquela maquiagem bem forçada mesmo. Então eles não confiavam em nada. Aí José teve que jogar a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tiveram que jogar essa palavra-chave, por quê? Porque só assim eles falam: cara, ele mesmo. Um segredo guardado há 22 anos, Deus revela. Já participou de um culto ou de uma oração onde Deus fala literalmente só aquilo que você sabe? Você fala: cara, não tem como, é Deus mesmo, é purinho. Aí Deus falou assim: cara, você quer ver como que sou eu? Vocês me venderam atrás. Não. José vai começar a dizer para ele: eu acredito que houve um alvoroço entre eles. Poxa, mas a gente não queria, a gente está arrependido. José, calma, por favor, ninguém fala mais nada. Eu acredito nessas linhas, porque é muito pouco que nós temos aqui para uma história tão linda. Agora não fiquem aflitos, no verso 5 José diz: nem furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou diante de vocês para preservar a vida. Por que José se justifica assim? Porque começou esse alvoroço entre eles. A gente está arrependido, perdoa, como é que a gente faz? Por favor, nos perdoa, José. Calma, não criemos pânico. Foi Deus que nos mandou para cá para salvar a vida de vocês. A fome que assola a terra ficará agora por mais 5 anos, ou seja, tem 2 ainda. A terra vai ficar sem plantio, sem colheita. Deus me enviou diante de vocês para salvar a vida de vocês, suas famílias, para salvar muitas vidas. A palavra se cumprindo. Portanto, foi Deus que me enviou para cá e não vocês. Foi Ele que me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio, governador de todo o Egito. Agora volte depressa para o meu pai e diga: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Vem para cá que tem comida na mesa para o Senhor também. Tá comigo aí? Dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Lembra que eu falei que tem aquele choro de tristeza e choro de alegria? Olha só, presta atenção. José chorou 3 vezes até agora. Vamos ver a 4ª, verso 14. Todo mundo junto comigo. Chorando de alegria. Nem para ler você sabe? Vamos lá. 1, 2, 3. Chorando de alegria. Chorando de alegria. Que legal, né? Chorando de alegria, ele abraçou um Benjamin, e Benjamin também o abraçou e chorou 4 vezes. Próximo versículo, por favor, 15 e último. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou 5ª vez com eles, chorão. E depois os irmãos conversaram à vontade com ele, ou seja, acabou a rivalidade, a briga. Por favor, fala assim: acabou. Lembra do Galvão na Copa? Acabou. Lembra quando o Tafarel agarrava? Tafarel! Vai ser assim, irmão. Vai ser assim. Deus vai dar as bolas na sua mão, as estratégias na sua mão. Você é um homem de honra. Chegou o tempo. Toda colheita, todo plantio tem uma colheita, e chegou o tempo da sua colheita. Você está comigo aí, não? Hoje é mesa de comunhão. Hoje nós temos comunhão. A mesa da comunhão de José também é a mesa da comunhão de Cristo. Cristo nos chama para aceitarmos essa paz, quebrar essa inimizade e criarmos essa restauração. A mesa de Deus é lugar para o faminto, como eles chegaram lá. A mesa de Deus também é restauração para o ferido. A mesa de Deus traz comunhão entre os irmãos. A mesa de Deus traz transformação. Assim como José recebeu os seus irmãos na mesa, hoje eu vos convido, como Cristo aqui, um porta-voz dele, todos vocês sentar na mesa de Jesus também. Quem vai cear na mesa do Senhor aí, reage nessa manhã em nome de Jesus. Dá uma forte salva de palmas e fique de pé no seu lugar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. A tua mesa. Aqui tem vinho e pão, tem
Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Aqui, quero fazer um convite. 2, como eu fiz de manhã. Uma oração a quem está com o coração amargurado. Talvez você feriu ou foi ferido. E hoje aqui nós não iremos encontrar razões aqui para que nós possamos deixar de ser abençoados. Ah, pastor, me feriram, perdoa. Pastor, eu feri, perdoa também. Reconheça seus erros. Reconheça seus erros, para que a oração do Pai Nosso seja ela uma oração reveladora para a sua vida. Senhor, me perdoa assim como eu perdoamos aos que têm me ofendido. Eu quero fazer uma oração assim. Alguém hoje aqui, não vou chamar no altar, no seu próprio lugar. Alguém hoje aqui ouvir essa palavra de José, tem muita semelhança, sabe, de muitas áreas da sua vida, ou de muitas pessoas que passaram na sua vida, e hoje você tem um coração um pouco pesado, uma mente um pouco pesada, e talvez você feriu, e talvez você foi ferido também. Alguém aqui hoje quer fazer uma oração de perdão comigo? Alguém? Alguém? Levante a mão mais alto, por favor. É tua hora, irmão, é tua hora. Se você não levanta a mão, o céu não te olha. Você precisa sinalizar para Deus: Deus, eu estou muito chateado, estou muito amargurado, tira isso do meu coração. Me feriram, eu feri também. Interessante, me feriram também, mas eu feri também, ok? Põe a mão sobre o seu coração. Vou orar já sobre esse sentido. Eu queria também chamar aqui à frente você que está desviado e afastado. Quero fazer uma oração. Se você desviou, afastou, você feriu o coração de Deus por sair dos caminhos dele. Eu queria fazer uma oração de reconciliação. Se você se encontra afastado, desviado, você pode estar entre os 4, pode ser outro que não sinalizou, pode vir pela segunda vez, terceira vez. Eu queria orar por você que vai entregar a sua vida para Jesus também. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero hoje entregar a vida para Jesus. Quero começar uma caminhada no Evangelho, quero obedecer a palavra de Deus. Sai do seu lugar, por favor, vem aqui. Ótimo, minha irmã, ótimo. Quem é a segunda vida que vai voltar para Jesus agora? Quem está precisando hoje pedir perdão a Deus? Quem está precisando hoje pedir perdão a Deus? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais hoje quer se colocar num altar, na condição de filho? Alguém mais? Deixa eu orar por você. Tem uma vida chegando lá, tem 2, a terceira está aí, não? Põe a mão no coração, todos vocês, por favor. Pai, em nome de Jesus, venha nos perdoar. Que essa oração já seja uma oração que possa nos levar à sua mesa. Uma oração de perdão. Perdoa, Senhor, a quem nos ofenderam. Perdoa a quem nos fez mal. Perdoa, Senhor, porque talvez a pessoa nem sabe, mas doeu em nós. Queremos hoje ser curados e tratados pelo Senhor. Estamos na Tua mesa. Estamos, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Estamos, Senhor, diante do Teu altar. E estamos te pedindo hoje, Senhor, nos traz o choro, não mais o choro de amargura, o choro de tristeza, mas que o nosso choro hoje possa ser o choro da alegria, do contentamento, da mudança, da transformação, da remissão, da cura, do perdão, Senhor, da restauração. Nós queremos também abençoar aqueles que nos feriram. Assim nós aprendemos com Jó. A tua palavra me diz que Jó só prosperou quando ele orou pelos seus amigos, que outrora os amigos de Jó o desfizeram dele, o acusaram dele, fizeram Jó quase pecar, Senhor. Então nós queremos abençoar agora toda a vida daqueles que nos fazem mal, que nos fizeram mal, continuam nos fazendo mal. Quem está ouvindo a palavra somos nós. Ah, de repente alguém diga: mas ele é convertido também, está na igreja, mas não teve encontro com Jesus. Nem todos que estão na igreja nasceram de novo. Se você está aqui, amadureça você, muda você. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar a sua mente, o seu coração. Cobre a sua igreja com o seu sangue, Senhor. Nos faz renovar, tira, meu Pai, tira essa cadeia que nós prendemos as pessoas no nosso coração, para que nós não possamos adoecer. Em nome de Jesus, de muitas doenças, meu Pai, que são físicas, mas são espirituais, porque outrora nós traímos alguém, roubamos alguém, matamos alguém e guardamos, meu Pai, esse pecado conosco.
eu convido o Espírito Santo para nos ajudar a abrir agora o nosso coração, abrir agora a nossa mente, para que hoje nós sejamos livres de fato. Como diz a tua palavra, se o Filho nos libertar, verdadeiramente serei livre. Todo o mal que habitava dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, todo rancor, todo ódio, toda mágoa, Jesus tira dentro de nós agora com a pessoa do teu Espírito Santo. Nós nos permitimos ser tratados e curados. Não iremos esquecer, porque não somos doidos nem malucos, mas iremos lembrar, mas não terá mais ferida, não terá mais dor, não terá mais ódio, não terá, meu Pai, vontade vingativa dentro de nós de querer que o Senhor faça justiça. Nós queremos hoje liberar as dívidas daquele que nos deve, seja dívida financeira, seja dívida material, seja dívida espiritual, porque nós queremos ser felizes e livres no Senhor, e sabemos que o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor vai repor aquilo que os homens nos subtraíram. Então liberamos os ladrões que nos roubaram um dia, liberamos as pessoas que de forma injusta nos subtraíram aquilo que era de posse nossa, e colocamos a nossa vida diante do Senhor, porque acreditamos que o Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus de restituição. O Senhor mesmo diz: restitui os 10 anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então o nosso coração está livre agora, o nosso coração está um coração perdoado agora, para que tudo que é peso, tudo que é cansaço, tudo que é fadiga, tudo que nos faz mal agora, Senhor, em nome de Jesus, com essas dores, meu Pai, arranca também, Deus, as enfermidades que nós colocamos no nosso corpo através dessas feridas, doenças existentes, sai do nosso corpo, porque o perdão está entrando. Em nome de Jesus, receba saúde no seu corpo físico, receba saúde na sua alma, que haja agora em nome de Jesus uma alegria extraordinária entrando no seu coração, tomando agora a sua mente, todo o seu corpo. Toda a dívida que era contra nós foi rasgada naquela cruz. Receba o perdão de Jesus, Pai. Nós abençoamos essas vidas que aqui à frente estão, a vida dessa jovem, dessa senhora. Fazemos a reconciliação delas com o Senhor. Aceite elas como filhos do Senhor, que haja um perdão também dentro do seu coração. Todos os pecados perdoados saiam da vida delas, Senhor. Regenera, revigora a força de suas filhas. Escreva o nome delas no livro da vida e não deixe que de lá jamais seja tirado. Assim te oramos em nome de Jesus. Venha abraçar essas vidas, irmãos. Sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você.